Amigos, muito boa noite. Boa noite. Hoje eu estou representando a USE de Santo André. Vocês vão ver que diferença quando eu venho falar pela USE. A mesma coisa, tá? Mas tem que dar o crédito, né? E adivinhe qual é o assunto de hoje? Inusitado. Nós vamos falar de Jesus, tudo bem? Uma coisa nova, uma coisa atual, certo? Mas para nós é sim. Todo dia é um dia novo. E o tema do mês da USE é uma parábola muito conhecida. Muito. Mas vamos ver se a gente lembra de tudo dela. Vamos ver se a memória está ok? Jesus estava pregando lá na Palestina quando chega um doutor da lei para testá-lo. Doutor da lei era um profissional da religião. Ele não era qualquer um da lei, ele era um doutor da lei. Isso quer dizer que ele conhecia profundamente todas as escrituras. Ele vira para Jesus para testá-lo e pergunta: Jesus, o que é que eu preciso para ganhar a vida eterna? Para viver eternamente? O que é que eu preciso? Jesus só dá uma olhadinha nele, só dá uma filmadinha nele, sabe? Porque, sabe quando a pessoa é mal intencionada e a gente já chega e percebe? Já aconteceu com vocês? Você está lá em casa, a cunhadinha chega e fala: querida, assim. Aí, tem, né? Jesus, com a sensibilidade, ele percebeu que aquela era uma pergunta com um sentido de envolver Jesus. Jesus vira para ele e pergunta: o que está escrito na lei? Ele conhecia a lei. É interessante esse negócio de devolver a pergunta, não é? Porque na verdade às vezes a gente pergunta algo que a gente já sabe a resposta, a gente só quer checar se está batendo. Porque se não bater com a nossa resposta, a gente não quer nem saber também. Não é assim? Jesus pergunta: o que é que está escrito na lei? Porque o judeu tinha a sua própria lei e 2 vezes por dia eles oravam uma prece, uma evocação do Deuteronômio que diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti. Corãozinho lindo, bem feliz agora, né? Nós sabemos, essa lei é uma lei dos judeus, não é nem de Jesus, só que Jesus garante que ela está valendo. É o próprio doutor da lei que diz que desde sempre, para que você sobreviva, para que você vença essas dificuldades da vida, existe uma regra: amar a Deus. Não quando está tudo beleza, não quando está tudo do jeito que eu quero, não quando eu estou no comando, em qualquer circunstância. E não é um pouquinho, a regra diz de todo o teu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. É amar, mas é amar de doer. Quem aqui ama a Deus de doer? Se doer, a gente toma um analgésico e se livra disso fora, né? É um amor profundo, é um amor verdadeiro. O doutor da lei, não contente com a resposta que ele mesmo deu, porque ele falou: se é isso, Jesus falou isso, faça isso e viverá. Como dizer, você já está sabendo, o que você quer saber mais? Aí vai complicar. Aquele dia o doutor queria causar. Tem dia que a gente quer causar, não quer não? Quer ou não quer? Quer. Não tem dia que a gente quer discutir com o doutor Hans aqui dentro? Tem ou não tem? Ele fala: não, mas como? Tá tudo bem, você não está vendo? Olha eu aqui. Tem certeza que você não está olhando o vizinho ali? Não está com a vidência trocada, né? Tem dia que a gente está podendo, né? Aí Jesus fala para ele: faça isso. E aí ele pergunta para causar: mas quem é o meu próximo? Complicou? Porque para o judeu, por exemplo, o próximo era o da família próxima ou o que fosse da mesma seita, porque judeu era todo mundo.
mas tinha judeu fariseu, tinha judeu saduceu, tinha judeu, várias facções, né? Então eles achavam que próximo era só aquele que pensava igual, que agia igual. Nós melhoramos muito, não é verdade? Quem não é da nossa religião não presta, quem não torce para o nosso time não está com nada, não é assim? E quem não gosta de quem que a gente gosta, está na contramão da vida. Viram como mudou? Não mudou por quê? Porque nós ainda não evoluímos. Aí ele pergunta para Jesus quem é o próximo. Jesus não responde de novo. Jesus conta uma historinha. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltantes. Levaram tudo que ele tinha, levaram a sua roupa, deram nele e deixaram ele que nem morto na estrada. Não saiu no Jornal das 6 isso, está na Bíblia, tá? É uma informação de Jesus. A criatura foi destituída de tudo que ele tinha, até da saúde e da vitalidade. Deixaram ele lá que nem morto. Quem olhava, já foi, já pegou o bonde. Diz que está passando por essa criatura um sacerdote, não precisa traduzir sacerdote, concorda? Era uma criatura que tem por opção e por obrigação e por profissão auxiliar o próximo. Diz a parábola que ele passou de largo, quer dizer, o cara estava caído ali, ele começou a subiar e foi para lá e saiu disfarçando. Vocês sabem como disfarça? Você não quer dizer que viu a pessoa, lembra? Vocês não fazem mais isso? Pois é, mas ele fez. Aí está passando um levita e faz a mesma coisa. Não é comigo. E aí está passando um samaritano. Quando o samaritano vê aquela criatura ali arrebentada, toda estrupiada, imediatamente ele desmonta da sua montaria. Tadinho, né? Era um jumentinho sem vergonhinha, assim, uma montaria. Pensa que era um carro com ar-condicionado e seguro até de suspiro? Não, era um jeguezinho lá. Ele vai e imediatamente ele cobre aquela criatura. Ele tenta limpar os ferimentos. Ele usa o que eles tinham na época na sua bagagem, azeite e vinho, que na verdade significa o atendimento, a parte espiritual e a parte material. Ele cuida daquela criatura. Já estava bom? Para você já estava bom? O que vocês acham? Se a gente está fazendo, a gente acha que está bom. Mas se a gente está ali estrupiado, a gente acha que é pouco, não é verdade? Já estava bom. Mas ele achou que podia mais. Ele desce, coloca o moribundo lá, o doentinho, no seu bichinho e carrega ele até uma hospedaria. Já estava bom? Ele passou a noite cuidando da criatura. Chegou de noite, no dia seguinte, quer dizer, ele tinha que trabalhar. Devia estar uma crise danada naquela época, ele não podia dar uma bandeira dessa para perder emprego, né? Ele tinha um compromisso, mas aí ele tem uma ideia. Ele pega 2 denários e entrega para o dono da estalagem. E fala, ó, tem que ir, mas você cuida dele para mim. Tá aqui 2 denários. E se você gastar qualquer coisa além disso, quando eu voltar, eu te restituo. E uma passagem importante nessa parábola, Jesus conclui dizendo que ele seguiu o seu caminho. Ele não ficou lá, né, monitorando o doente, dizer, ó, não passa mais por aqui, eu estou te avisando, se você passar, não te diga, né? Não conta mais comigo, que às vezes a gente faz isso, não faz não? A gente ajuda a criatura e começa a querer controlar a vida da criatura. Jesus pergunta para o doutor, qual dos 3 agiu com misericórdia, agiu corretamente, né? Qual dos 3 foi o próximo daquela criatura? E o próprio doutor não quer usar samaritano, porque samaritano para eles era uma classe inferior. Ele diz,
aquele que agiu com misericórdia. E Jesus fala, então vá e faça o mesmo. Olha que interessante. O que é misericórdia? É quando de coração a gente consegue entrar na miséria alheia. De coração. Porque às vezes a gente começa, a criatura está em dificuldade, a gente começa a fazer a contabilidade da criatura. Não é assim? Começa a fazer uma projeção econômica da vida da criatura. Nada disso é importante. A gente tem que entender o que a criatura está vivendo naquele momento e criar uma empatia com aquela criatura e tentar se colocar no lugar daquela criatura. E o que é melhor? Fazer por aquela criatura o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Não é verdade? Não interessa o que levou aquela criatura àquela condição. Se era possível, se eu amo a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com toda a minha força, e ao próximo como a mim mesmo, quando estou diante desta oportunidade, eu tenho que fazer o que eu gostaria que me fizesse. Olha que interessante. Se fosse hoje em dia, nós poderíamos substituir o sacerdote, o levita, que era um funcionário do templo, que também passou de largo, e o samaritano por quem? A gente podia dizer que o sacerdote é o sacerdote mesmo, né? Que o levita era um SAMU da vida, podia? Podia falar SAMU da vida? Podia, tem entendidos ali, né? E quem seria o samaritano? A gente podia dizer que é um ateu, alguém que não tem religião, que não acredita em nada, mas que diante da dor consegue se colocar no lugar daquela criatura. Como nós agimos? Sabe aquela pessoa que sempre liga para pedir alguma coisa e que a gente até já põe o telefone na identificação para poder não atender? Conhece o caso? Não? Sabe aquela criatura que parece que durante toda a sua vida você tem sempre que estender a mão, tem sempre que ajudar, tem sempre que apoiar, e a gente se sente uma vítima quando na verdade nós somos os privilegiados. Porque aquela criatura precisa da nossa ajuda, tanto quanto, vamos gente, vamos trabalhar, nós precisamos dela. Porque eu não preciso exercitar o amor, a tolerância, o perdão, a caridade, se não é esses kits básicos que a gente traz na nossa existência, nós não temos onde agir. Então, antes de reclamarmos, nós temos que agradecer a oportunidade, porque nós precisamos dessa situação, tanto quanto aquela criatura precisa de nós. Este ensinamento é rico até a gente não poder mais. Vocês pensam, agora há pouco nós falamos, o cara deu 2 denários e mandou cuidar do cara, né? O samaritano entregou ao dono da hospedagem 2 denários para qualquer despesa extra. Quanto é um denário? Não faço a menor ideia, mas na época de Jesus era o salário de um dia. A gente vê várias passagens. Lembram dos trabalhadores da última hora? Eles chamam, vem aqui, passa o dia inteiro carpindo, sol de deserto, facilzinho, né? E no final do dia eu dou 1 denário para cada um. Então não era tão pouco. Quanto que é o nosso salário de um dia? Minha aposentadoria é uma merrequinha, não ia valer muito não. Mas quem está na ativa ainda sabe o quanto é o salário de um dia. Ele deu 2 dias do seu trabalho. E parou por aí? Não, ele se comprometeu. Se o cara tivesse algum chilique e precisasse de mais algum cuidado, ele ia voltar e ele ia pagar aquilo que fosse necessário. Não era um homem rico, vocês concordam? Era um pobre trabalhador que fazia aquele caminho porque era da sua profissão passar por aquele caminho, que conhecia os perigos daquele caminho e mesmo assim se submetia a ele porque era necessário.
E ele abre o seu coração naquela hora e faz o que é necessário. É estranho que existem algumas religiões que oferecem a oportunidade da criatura partilhar os seus ganhos através do dízimo, né? Aí tem o dízimo do empresário, o dízimo do proletário, tem várias graduações de dízimo, né? E a criatura colabora com aquele valor. E ele acha que aquilo está limpo, né? Pagou aquilo, acabou. Vocês concordam que 2 dias de salário é muito mais do que qualquer dízimo? Fora o que ele já tinha gasto e fora o que ele ainda se comprometeu a gastar. Então, às vezes, a gente está no exercício da caridade, mas a gente está cheio de dedinhos. A gente está avaliando o quanto pode, não é assim? Eu brinco sempre, ó, tem noite da pizza, essa vez eu não vou. É no dia do aniversário da minha filha. Se eu vou, eu perco, né, bom. Mas eu não vou. Mas eu gosto, adoro de ir. O que eu vou calcular na hora de ir até um evento desse? Quanto vale a pizza? É isso que eu vou calcular? Quanto vale a possibilidade que eu estou tendo de compartilhar aquela energia, aquela vibração, porque aqui a gente entra muito e sai calado, exceto essa que vos fala. Normalmente, quando a gente começa a sonhar muito, a gente ouve, né, carinhosamente. Shhh, né? É um ambiente de cura, é um ambiente de tratamento. Não dá pra gente se confraternizar, não é assim? Lá todo mundo se abraça, todo mundo se beija, a gente sai turbinado. A gente gasta tanta energia abraçando que as calorias da pizza até se dizimam, não é verdade? Já foi cientificamente comprovado, não é verdade? Deus está vendo, me perdoe, mentira, mas tudo bem, né? O que eu estou querendo dizer é que quando você de coração está fazendo para o próximo alguma coisa, esse tipo de contabilidade não funciona. Por quê? Acaba estragando o seu ato. Não é assim? Pessoal, o convite é tanto, deixa eu ver se vale a pena chamar 2 ou ir até lá. Espera um pouquinho, né? Eu estou fazendo para o próximo, numa casa que tem por vocação receber os coraçõezinhos sangrando que nem o pobre coitado lá da estrada. É a oportunidade que a gente tem. O doutor da lei pergunta para Jesus o que era preciso para ganhar a vida eterna, quer dizer, para parar com esse ciclo de encarne, de dor, de sofrimento, né? Nasce, cresce, fica bobo, casa, morre, e nasce de novo, e cresce, fica bobo, casa e continua, né? Nesse ciclo, quando você quebra isso, quando a lei de amor sobrepõe qualquer cálculo, qualquer vantagem, qualquer outra explicação. E Jesus deixa claro para ele, faz isso e viverá. É um convite de Jesus. Essa parábola tem outro aspecto que a gente não pode esquecer. Jerusalém ficava a 850 metros de altitude e era a capital religiosa dos judeus. Jericó ficava a 250 metros abaixo do nível do mar de altitude. Tem noção? Ela era lá no fundo do poço com britadeira para cavar mais um pouquinho, né? Imagina, ó, aqui, não sei São Caetano, estou por fora, mas Santo André fica a 700 e poucos metros de altitude. Para você ir para a praia, que é quase nível do mar, você tem aí uns 60 quilômetros para escorregar, né? Mas de Jericó a Jerusalém, que tinha mais de 1000 metros de diferença de altitude, eram só 20 quilômetros. Tropeçava lá? Caía lá. E como Jerusalém representava o centro religioso e Jericó o centro comercial, material, o pessoal ia lá para negociar, para comprar, para vender. Nós podemos também analisar o aspecto espiritual dessa parábola. O cara estava numa certa altitude,
Ele estava em Jerusalém. Diz a parábola que ele desceu para Jericó. Ele rolou para Jericó. Ele saiu de um nível espiritual e desceu até um nível material. Nesse trânsito, ele entrou em frequência vibratória com os assaltantes. Aí ele foi espancado, ele foi roubado, ele foi largado lá quase como morto. De vez em quando, a gente também entra numa pirambeira, entra ou não entra? Quando você está ligado espiritualmente, você está em Jericó, simbolizando que você está vibratoriamente elevado. Quando a matéria começa a ficar mais importante, ser o nosso objetivo, a gente só pensa naquilo, né, em ter, em comprar, em fazer e acontecer, nós descemos de nível vibratório. E aí entramos em sintonia com tudo que é de material. A vida está fácil para vocês? É que eu sou meio ET, podem pensar que eu estou de outro planeta, né? Todos nós somos de outro planeta, vamos deixar claro, né? Todo mundo está passando por dificuldade. Mas a gente não pode descer de Jerusalém. A gente tem que manter a nossa confiança, a nossa certeza. Tem que manter nosso padrão vibratório, porque é isso que nos protege. Não é uma ação externa que nos protege disso ou daquilo. É a nossa necessidade ou a falta dela que nos vincula a certas situações. Concorda com isso? Somos nós que determinamos. A gente está caindo de Jerusalém muito fácil. A gente levanta bem, todo chique. Faz até precinha, não faz? Sai da cama levitando, não é verdade? Primeira contrariedade, nós já estamos abraçadas com o chifrudo. Estamos ou não estamos? Dando beijinho ainda. Maldizendo a vida, maldizendo o governo, maldizendo a nossa condição, como se tudo que nos acontece fosse alheio à nossa necessidade. Não é. Quando a gente ora, oramos agora o Pai Nosso num coro aqui que até arrepiou, né? Livra-nos do mal. Livra-nos de que mal? Da prática do mal, da sintonia com o mal, do pensamento com o mal. Porque se a gente não se livrar nesta ação, não tem como a gente se livrar na reação. Não é o fato de orar, é o fato de sair daquela condição vibratória e se colocar numa vibração superior. Então, tem-se milhares de relatos de pessoas que estão assim, por exemplo, num processo de desapego coletivo, sabe? Quando vem e assalta todo mundo, é desapego coletivo, né? E aí, de repente, alguma pessoa não é percebida no meio daquela bagunça toda. Ué, mas por que não te fizeram nada? Sei lá, estava aqui. Estava aqui, mas não foi percebido. A vibração é outra. Então nós temos que fazer o exercício de nos mantermos em Jericó. E quando tivermos oportunidade de mantermos em Jerusalém. Muito obrigada. Obrigadinha, era só um teste. A gente precisa entender que, primeiro, a gente precisa estar sempre em Jerusalém. Mesmo que às vezes eu precise pegar alguma outra estradinha, como esse bom samaritano precisou, ele não saiu de Jerusalém. A sua vibração estava ali, o seu compromisso espiritual estava ali. Então ele passou pela mesma circunstância, mas ele socorreu, não foi o socorrido. Quando a gente se coloca nesta situação, se a gente fosse representar essa história, qual seria o papel que mais me caberia?
que ficaria mais bem na minha personalidade? O do estrupiado caído clamando por ajuda? O do sacerdote que passa correndo, porque se eu não chego no horário, o Edson fica bravo comigo? O do levita que vira e fala, não tem nada a ver com isso, plantou, agora colhe. Qual seria o nosso papel representando essa peça? Tem que ser o do samaritano. O samaritano para o judeu é uma criatura marginalizada, porque eles não se submetiam àqueles mesmos processos religiosos que o templo impunha. Eles tinham o seu próprio jeito de rezar, eles tinham o seu próprio lugar de fazer o seu culto, sua adoração. Então, eles passavam pelo samaritano que nem muito espírita passa por evangélico, sabe? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não, o evangelho já tem uns que não nos aceitam de jeito nenhum, mas a gente faz aquele olhar de superior, né? Como se fosse algum tipo de espiritualização inferior. O que determina a nossa condição não é a religião que a gente acredita, nem a que a gente professa. É o que a gente vibra, é o que a gente sente. A Divaldo já falou isso em seminário para todo mundo que quisesse ouvir. Ele conhece centenas de ateus de conduta irrepreensível, o que ele não pode dizer da maioria dos espíritas que ele conhece. Outro dia no Jô, ele falou que prefere um ateu verdadeiro do que um religioso hipócrita. Lembram disso? Então não é o título, não é vir nessa casa. Claro que vir aqui é maravilhoso, mas se a minha vibração não é compatível, eu chego aqui, mas na verdade eu estou Jericó. Não vamos confundir, por favor, né? Não é fisicamente, é vibratoriamente. A pergunta do doutor a Jesus era: o que eu preciso para alcançar a vida eterna? Sair desse ciclo de vida, de dor, de sofrimento, de provas, de expiação. Jesus diz: o que está escrito na lei? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Agora, Edson, Tadeuzinho e todos vocês. É aquele que está na mão, aquele que está no meu campo vibratório. É aquele que nesse momento eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ser o samaritano e fazer, ou eu posso ser o sacerdote, ou eu posso ser o levita, ou eu posso nem sair para não arrumar para a cabeça. Nós temos várias atitudes. Mas se o nosso ideal é realmente evoluirmos, nós precisamos começar a ser ativos no amor. Não é só tentar evitar, é ir atrás. Não é assim? Quantos trabalhadores desta casa que estão em condição espiritual muito boa e podiam estar babando no sofá hoje, eles estão aqui como samaritanos, querendo nos envolver, curar o nosso dodói, dar muito mais do que aquilo que a gente veio buscar. Eles sabem ser nossos próximos. Que Jesus permita que a gente aprenda a ser o próximo do próximo necessitado também. Essa parábola está no Evangelho de Lucas. Vamos chegar em casa e vamos conferir? Muito obrigada.